Hoje eu vou falar sobre o caso da Érica Pereira da Silveira Vicente, a mulher que estampou diversas manchetes internacionais por ter eliminado o ex-namorado que tentou abusar da filha dela. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos, todo mundo bem? Como vocês estão? Todo mundo está feliz? Todo mundo quer cantar? Sim. Todo Bom, mundo você viu feliz? que agora temos um Krampus brilhante, né? Eu adorei o Krampus brilhante. Sim. Foi o presente do Matheus. E no meu cenário vocês continuam tendo essa cortina de veludo cor burro quando foge. Mas eu gosto que a sua cortina é da cor da minha porta e meio que parece que a gente tá no mesmo lugar. Agora pode não parecer, mas quando... Ah, tá. Agora pode não parecer, mas na hora, quando o vídeo for sair já editado, bonitinho, porque eu acerto as nossas cores quando eu edito pra gente ficar nos mesmos tons, né? Pra não dar muita diferença. Quando eu alinho os tons, fica parecendo que a gente tá no mesmo lugar, aí eu gosto. Uma continuação. Eu gosto. Detalhe e logo estaremos no mesmo lugar, porque meu aniversário está chegando, Berlim está chegando. A gente vai passar o aniversário da Nath em Berlim, a gente vai passar a nossa viagem mais longa até agora. A gente vai passar uma semana juntas. Uma semana em Berlim. Fica o lembrete, inclusive, de que se antes da viagem a gente bater 10 mil inscritos aqui no canal, a gente vai abrir uma live com vocês à noite em Berlim. Uhum. Então esse barato vai ser louco. Gente, não falta muito pra gente conseguir o nosso objetivo. 10 mil não é muito de se pedir, tá? A gente não tá pedindo muito pra vocês e a gente sabe que tem muita gente que vê os nossos vídeos e não é inscrito no canal. Então, por favor, se inscreve no nosso canal porque isso ajuda demais a gente. Vocês não têm ideia do quanto. E você ainda vai ter uma live diretamente de Berlim. Sim, certo? E a gente nem sabe o que a gente vai fazer, vai ser uma loucura. A gente nem quis planejar antes para não dar azar, porque vai que, sabe? Então deixa, se acontecer, a gente planeja. Se não acontecer, tá tudo certo também. Eu acho que faltam 170 e poucas pessoas. Olha só, então gente, não falta muito. Muito pouco. Vamos lá, gente, ajuda a gente. Ajuda a gente, porque daí a gente abre uma live e paga mico ao vivo para vocês de Berlim, tá bom? O que a gente pode fazer é ir, porque normalmente nos tours que a gente fizer vão dar dicas e tal, né? E tem aquele monte de link que a gente já tá trocando de coisas para fazer, né? Quando a gente estiver lá, se a gente bater a meta, né? Claro, a gente pode, tipo, de repente, mandar algumas opções pra galera votar. Sei lá, tipo, onde vocês querem que a gente abra a live, colocar as opções e a galera escolhe. Isso. Então vamos, gente, vamos lá, vamos se inscrever, vamos ajudar a gente, porque a gente precisa crescer, a gente não aguenta mais trabalhar 2 empregos, a gente precisa ser criador de conteúdo em tempo integral, por favor. Sim, ajuda as tias a baterem a meta. Exato. Mas bom, gente, então agora sem mais delongas, já vendemos o nosso peixe, né? E aproveitando, já que você ouviu tudo isso até aqui, aproveita, se inscreve no canal, nós somos um canal de crimes reais com uma pitada de humor. A gente também fala de cultura pop, coisas trevosas, às vezes até de ET a gente fala, não é sempre, é meio raro, mas às vezes a gente fala. Já aconteceu, pode acontecer também. E hoje a gente vai falar de mais um caso recente e extremamente polêmico que aconteceu no Brasil e acabou repercutindo pelo mundo inteiro. Eu não sei se é saudade minha, se alguma coisa acontece no meu coração sem eu nem ter cruzado a Ipiranga e a São João, mas eu acabei mergulhando de cabeça em alguns crimes nacionais absolutamente medonhos recentemente. Eu acho que eu já sei qual vai ser. Eu também acho que você sabe. Então, eu preciso dividir essas histórias com vocês. Já fica, inclusive, o aviso de que o episódio do podcast que estreia amanhã também é pesado, também é um caso nacional. No episódio, né, o episódio normal, a gente não o vídeo aqui, a gente vai falar de um assassino em série brasileiro que apavorou o país por décadas. Então, se esse tipo de caso te interessa, também não deixa de conferir o nosso podcast, que é o nosso programa em áudio. Todas as segundas-feiras. Maravilhosamente tocado pela dona Natália Salazar. Tá disponível... Isso, ela mesma. E tá disponível não só aqui no YouTube, também tá disponível no YouTube Music e em todos os agregadores de podcast, tá lá. Mas, bom... Último recado, eu juro que vai começar. A gente quer aproveitar para convidar todo mundo também para nossa próxima live, que acontece no dia 10 de abril, a partir das 18 horas, horário de Brasília. O tema vai ser Animais Criminais de Onde Habitam,
histórias de pets e animais silvestres que cometeram crimes ou causaram o caos ou fizeram coisas fofinhas. E isso é muito mais comum do que se imagina, porque eu já comecei a pesquisar, já vi cada coisa que eu fiquei, gente. Exato. Isso. Bom, agora que eu já falei tudo, que a gente já deu uma risadinha, que tá tudo certo, agora é só horror, gente. Agora é só ladeira abaixo. Já vou até. Hoje eu vou falar sobre o caso da Érica Pereira da Silveira Vicente, a mulher que estampou diversas manchetes internacionais por ter eliminado o ex-namorado que tentou abusar da filha dela. As fontes que eu usei para contar essa história estão disponíveis na descrição do vídeo, como a gente sempre faz, então tá tudo lá, a gente não tem nenhuma informação privilegiada. E vamos direto para a história, gente. Fico alerta, é um caso pesado, é um caso cheio de reviravolta. Eu acho que vocês já devem ter ouvido as manchetes, porque eu peguei esse caso, assim, por acaso. Eu vi esse caso numa manchete gringa, antes de eu ver a notícia nacional. Ele repercutiu muito, assim, então eu imagino que as manchetes já devem ter chegado em vocês, né? Bom, a nossa história acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, mais especificamente no bairro Conjunto Taquaril, localizado na região leste de Belo Horizonte, entre os bairros Alto Veracruz, Granja de Freitas e a divisa com o município de Sabará. E tudo começou na madrugada do dia 11 de abril de 2025, quando a polícia militar foi acionada por moradores da região que alegaram ter visto uma mulher e um homem jogarem um corpo em uma área de mata. A polícia foi para o local indicado, eles realmente encontraram os restos mortais de uma pessoa que parecia ter sido carbonizada no matagal. Eu não vou dar detalhes da cena do crime, porque a gente precisa, né, respeitar as guidelines da plataforma, e porque até essa nunca é muito a nossa proposta de dar o gore pelo gore, né, mas eu preciso reforçar que estava muito claro que a pessoa que foi deixada ali sofreu uma morte violenta. Gente, a investigação foi tão rápida que a assassina foi descoberta antes da vítima ser identificada. Caraca. Por quê? Desculpa, eu tô rindo de nervoso, tá? Porque é um negócio que eu não consigo imaginar. Tinha literalmente um rastro de sangue da onde o corpo tava até a casa da suspeita. Tinha um caminho de sangue. Desculpa, gente, mas é uma coisa vinda de um desenho do Looney Tunes, sabe? Daí É isso. claro que... A polícia literalmente seguiu a trilha de sangue até a porta. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais bateram na porta da casa e sua dona, uma mulher de 42 anos chamada Érica Pereira da Silveira Vicente, já abriu confessando a autoria do crime. Ela informou ainda que a vítima era um homem chamado Everton Amaro da Silva, de 47 anos. Ainda segundo o relato da Érica, ela e o Everton se conheciam desde crianças e já tinham namorado, terminado e voltado algumas vezes ao longo dos anos. Eles não moravam juntos, mas ele tinha liberdade para entrar e sair da casa dela quando quisesse. E normalmente ele fazia isso. Recentemente, entretanto, a Érica tinha passado a desconfiar que o Everton estaria tentando assediar a filha dela. Uma menina de apenas 11 anos, gente. Mano. 11 anos de idade. Isso porque ela teria encontrado mensagens de teor sexual dele para a filha dela num aplicativo de mensagem. A gente não teve acesso a essas mensagens, pelo menos eu não consegui encontrar, mas a irmã dela confirmou que viu essas mensagens, porque ela pegou essas mensagens no telefone da filha e ela mandou para a irmã dela. Então, eu tô falando isso porque vocês vão entender mais para frente pelo decorrer da investigação. Essas mensagens existem, então teve uma pessoa que recebeu essas mensagens e confirmou elas lá. Eu imagino que essas mensagens tenham constado também na documentação do caso, mas elas nunca foram divulgadas para o público. Sim. Até porque a gente tem uma criança envolvida, né, gente? Eu entendo perfeitamente. Mas eu tô falando isso porque eles falam só que são mensagens de teor sexual, mas a gente não sabe exatamente o que era. Isso porque
Porque entre ela receber as mensagens, entre ela pegar, né, porque não foi ela que recebeu, ela interceptou, né? Entre ela interceptar as mensagens do Everton para a filha dela e tudo acontecer, passaram alguns dias. Então, eu não sei se foi aquela coisa que não eram mensagens tão explícitas, mas eram meio estranhas, então ela decidiu prestar mais atenção. A gente não sabe. Uhum. O que a gente sabe é que ela viu as mensagens, achou estranhas, compartilhou com a irmã dela e passaram alguns dias. Agora, a partir daqui, a gente tem duas versões diferentes para o que aconteceu na madrugada de 10 para 11 de abril de 2025. Eu vou começar com a versão do Ministério Público, que foi a versão apresentada primeiro na mídia, em todos os lugares, né? De acordo com a versão do MP, o Everton chegou em casa depois de consumir entorpecentes e alisou a filha da Érica, que estava dormindo no quarto. A Érica teria visto, fingido que não tinha percebido e chamado o Everton para tomar uma cerveja na sala. No copo dele, ela teria colocado um remédio para dormir. Eles falam que ela teria colocado alcoolã. E depois chamado ele para ter relações sexuais. E cometido o crime enquanto o Everton estava se despindo. De acordo com essa versão, gente, eu quero dar um alerta gatilho aqui, porque vai ficar meio gráfico o que eu vou falar. É rápido, mas eu vou colocar o timing aqui na tela para quem quiser pular, passar, né? Então, de acordo com essa versão, ela teria atacado ele com um pedaço de madeira e depois arrancado o órgão sexual dele com uma faca enquanto ele ainda estava vivo. E, por fim, acabado com a vida dele usando a mesma faca. Ainda de acordo com essa versão, ela teria chamado um adolescente para ajudá-la a transportar os restos mortais para a área de mata onde o corpo foi então queimado. Tenso. Com base nessa versão dos acontecimentos, a Érica foi presa em flagrante e acusada pelos crimes de homicídio qualificado, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de destruição de cadáver e corrupção de menor. Essa parte do motivo fútil é uma coisa que eu não consigo entender, tá? Eu tô lendo mas... Motivo fútil foi, assim, uma ginástica mental muito grande. Eu espero que o Ministério Público tenha se alongado bastante antes de fazer esse pulo, esse salto na lógica, porque, né? Mas motivo agora... nada fútil. Pois é. Mas agora a gente vai para a segunda versão do que aconteceu, que foi revelada quase um ano depois do crime durante o julgamento, que aconteceu em 24 de março de 2026. E ela conta que ela viu essa cena, ela ainda estava meio dormindo, meio em choque, mas o que ela fez foi que ela puxou ele de cima da filha, ainda com as calças arriadas. Tipo, ela só puxou ele de cima dela. E nisso, ela pegou uma faca e desferiu vários golpes contra ele. Ela disse que ela nem viu direito o que ela estava fazendo, ela saiu esfaqueando ele mesmo. E ela afirmou ainda que ela só conseguiu arrastá-lo e esfaqueá-lo porque ele estava com a calça baixada e ele se desequilibrou. E em que em momento algum ela tinha dado qualquer medicamento, nem tido relações sexuais com ele na noite do crime. Quando ela percebeu que o Everton estava morto, ela notou também que um adolescente do bairro ouviu o barulho e tinha entrado na casa. Eles acabaram... Ela contou pra ele o que aconteceu. E a gente não sabe o nome, porque é um menor de idade, ele não tá envolvido, a gente não sabe quem é. Mas ela contou pra ele o que aconteceu e eles acabaram decidindo levar o corpo pra mata, onde ela pôs fogo nos restos mortais do Everton. Ela também viria a afirmar mais tarde, numa entrevista pra TV Globo, que ela estava extremamente nervosa e confusa quando a polícia chegou. Porque a polícia chegou algumas horas depois, Claro. E ela não tinha dormido desde que tudo tinha acontecido. E que o que aconteceu para essa versão surgir é que quando eles foram perguntando as coisas, ela só foi concordando. O que eu também consigo acreditar, porque ela claramente não planejou isso. Ela pode até ter tido alguma premeditação, mas eu acho que ela não planejou, gente. Se ela tivesse planejado, não ia ter um rastro de sangue do matagal, da casa dela até o matagal. E ela então, fala, claramente ela tá atordoada. Ela fala, foi impulso, não foi nada pensado. É inexplicável a situação que eu vi. Não tinha como eu parar para poder tramar uma situação dessa. Eu tava muito confusa, não tinha dormido. Claro.
como eu comentei, o Ministério Público apresentou uma denúncia, né, de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além dos crimes de destruição de cadáver e corrupção de menor. A defesa da Érica, por outro lado, argumentou que o crime foi cometido com base na tese de legítima defesa de terceiro. Durante o julgamento, que aconteceu no segundo tribunal do júri da comarca de Belo Horizonte, os 7 jurados, 4 homens e 3 mulheres, analisaram todas as provas apresentadas, incluindo depoimentos, laudos e a versão da Érica. Por fim, eles consideraram a Érica Pereira da Silveira Vicente inocente. Após a decisão do Conselho da Sentença, a juíza considerou que não tinha fundamento para manter a denúncia e absolveu a Érica, que estava presa desde a data do crime. Ela já se encontra em liberdade. Em 26 de março, o MP de Minas Gerais informou que vai recorrer da decisão por considerar que ela foi incompatível com as provas que fazem parte do processo. Agora, como próximo passo, o pedido vai ser analisado pelo TJ e, caso seja aceito, a Érica vai ter que passar por um novo julgamento. Mas, ao que tudo indica, ela... Eles falam quais são as provas? Não falam. Porque eles têm que provar que ela teve uma premeditação, que ela... Não, mas assim, isso tudo... Qual que é a premeditação? Eles fizeram um exame no homem para saber se ele estava... Sim, porque pelo que disse, sim, os jurados analisavam todos os laudos, tudo que tinha foi avaliado. Então, mas tem como provar que ela deu o remédio para ele depois que ele chegou em casa? Ou que ele tomou o remédio na rua? Aparentemente não. Não, ele chegou em casa doido de entorpecentes. Então, não sabemos do quê. E quem disse que foi ela que deu o remédio para ele? Pois é. Quem disse que tinha remédio no sangue dele, a gente não sabe. Não sabemos, gente. Essa é a história. Essa história... Eu vou até mostrar... Opa, peraí. Como que eu fiquei sabendo? Foi por essa mensagem aqui. Essa história viralizou muito no mundo inteiro. Assim, tá todo mundo falando sobre esse caso, porque... eu acho que por conta do veredito mesmo, né? É porque é muito improvável, né? É um veredito muito improvável. Eu não sei que provas que eles têm contra ela, exatamente, além do óbvio, né? Que faz com que o Ministério Público saiba que ela premeditou, que ela, sei lá, que ela tinha a intenção de matar ele, que ela planejou isso. Eu não consigo ver. O fato dela ter um rastro de sangue da casa dela até o matagal e ter confessado imediatamente, para mim já me diz que ela tá realmente... Ela não tinha planejado nada do que aconteceu, ela foi agindo no impulso. Com certeza não. Ela foi agindo no impulso, e eu sou contra qualquer tipo de... Eu acho que fazer justiça com as nossas próprias mãos é algo muito delicado. Não dá para você defender, porque normalmente acaba criando uma situação ainda pior, ou que pode vir a ser pior. A gente não pode ser conivente com justiça com as próprias mãos. Porque se a gente der carta branca para isso, a gente está dando carta branca para que uma infinidade de pessoas que não são muito boas também façam justiça com as próprias mãos, né? Então, não dá para ser conivente. Mas de novo, meu microfone continua sujo. Vou só passar um paninho. Eu também acho que a gente está num momento tão violento do Brasil que quando você vê... Eu acho que esse tipo de veredito também ilustra como está a situação da segurança pública no Brasil. É que, gente, é muito difícil. Toda semana a gente tem um crime de feminicídio novo. E toda semana... a cada 6 horas, na verdade, né? Não, mas o que eu tô falando... uma mulher é morta. O que eu tô falando, um crime que choca. Um crime de feminicídio que choca. Porque crime mesmo de feminicídio acontece todo dia, mas assim, aquele crime que choca por quão cruel e quão absurdo e violento ele é.
Então, quando você vê uma mulher fazendo isso para defender a honra da filha, em teoria, pelo que a gente sabe, supostamente, é muito difícil não se compadecer com ela. É. É muito difícil, a gente é o que eu tô falando, eu não passo pano, eu não acho que é legal você fazer justiça com as próprias mãos. Eu não gosto de ser conivente com esse tipo de ideia. Mas tem situações como essa que eu acho que mulheres no Brasil estão desesperadas. Sim. Mulheres no Brasil estão vendo um crime bárbaro de feminicídio acontecer, um midiático, por motivos absurdos toda semana. Não, e tem Toda outro semana ponto. tem um homem falando mal de mulher na televisão. Toda semana tem um homem falando que mulher não presta na televisão. Tem um político falando que mulher não presta. Tem um político tentando destruir a carreira política de uma mulher. Toda semana a gente vê esse tipo de narrativa. Então chega uma hora que eu acho que as mulheres meio que ficam doidas. E daí Não, você e vê tem um outra. cara desse Tem. abusando da sua filha, eu não acho que você vá pensar claramente. É só mais uma violência contra você, contra a sua filha, contra a mulher. Não dá. Chega uma hora que você clica, você fica louca. E são situações, é outro ponto também. A gente também está pensando na questão do Brasil. A gente passou recentemente por um momento no Brasil em que uma criança sofreu abuso sexual, engravidou e a juíza falou que ela aguentava mais um pouco. É. Então, as mulheres não estão protegidas e as crianças também não. Quem vai vir aqui? Eu quero ver alguém vir falar que era só ter denunciado, cara. Não era só ter Não, denunciado não, o cara. Toda mulher que você não. conhece já passou por um crime que era só É, ter denunciado o cara. E daí, quando ela vai lá e denuncia, ele é preso e no mesmo dia ele é solto numa audiência de custódia. E daí agora ele tá puto da vida, solto, atrás de você e da sua filha, querendo vingança. E daí é esse o tipo de crime que vira notícia na semana que vem, dizendo que, nossa, o cara arrastou a mulher por 1 quilômetro na avenida, o cara atacou a mulher porque ela recebeu uma mensagem de WhatsApp, o cara atacou a mulher, sabe? Então não é só denunciar. Eu tô falando, gente, eu não sou a favor de justiça com as próprias mãos. Não sou mesmo, de verdade. Mas não tem como você não se compadecer com uma mãe que se vê numa situação exatamente. dessa, sabendo que ela tá num país que toda semana ela ouve gente sendo assediada, abusada e morta na mão de homem. Não dá para não ficar, não dá para não se compadecer, não dá para não se colocar no lugar dela e ver o desespero dela e ver que essa mulher surtou e Mas também claramente não planejou. eu não consigo me imaginar na situação que ela tava de pegar o Não, também cara não. sem a calça, tentando tampar a boca da menina que tá gritando. Também não. Eu não sei como. Eu acho que eu ia. Isso assim, gente, nem tenho filho. Se eu pegasse isso com uma criança desconhecida, eu não sei como eu ia reagir. Era capaz do. A minha reação ia provavelmente ser igual. Porque chega uma hora, depois de tudo que a gente ouve nesse podcast, chega uma hora que você tá desesperada, que a É isso. justiça não, parece que a justiça não vai chegar pra gente. Sim, sim, é isso. Isso não é um podcast contra homens, é o podcast da realidade que a gente está vivendo agora. Hum. Não é ódio contra homem, é ódio contra a realidade que a gente está vivendo agora. Que não dá É, para negar é, porque tá todo dia na mídia. a gente falou disso muito recentemente, né? O Brasil é o quinto país com o maior número de assassinato motivado por gênero do mundo, né? Então, a gente está vivendo um momento muito difícil de segurança pública, Muito. principalmente quando você é mulher, principalmente quando você é menor de idade. Então, Então, eu acho que esse cenário, eu acho que quem está fora, porque vê, como eu comentei, eu fiquei sabendo desse caso por uma manchete internacional. Eu até uhum, estranhei quando eu vi o nome, eu falei assim, ué, o nome? Aí eu vi que era brasileiro. Eu falei, nossa, gente, tô vendo isso pela imprensa de lá antes daqui, sim, né? chama Chama atenção atenção. para quem tá fora do país, mas pra gente que conhece um pouco da situação de segurança pública, é um veredito que faz sentido perto do contexto que a gente conhece, sabe? Do que a gente está vivendo. Ah, então, é por isso que eu quis trazer. Eu achei que é um tema interessante, uma discussão Ah, interessante. E por conta de notícias assim, os olhos estão voltados para o Brasil, né? De um jeito não.
não tão legal, né? Mas Não muito alguns eu tenho. agradável. Ah, E, gente, sinceramente, se tem alguma pessoa que tenha se ofendido com os nossos comentários ou um homem que tenha se ofendido com os nossos comentários, fique à vontade para mudar a situação do Brasil. Por favor. sim. Se você é um homem bom, que não faz nenhum tipo de maldade contra a mulher, fique à vontade para mudar a nossa opinião, para mudar a situação do Brasil. Fique à vontade, o direito é todo seu. E é isso, gente. Que treva. Que treva. Sejam bons, busquem conhecimento e bora começar a semana com mais essa, né? E vamos passar por mais essa. E vamos. A gente vai superar mais isso. Vai melhorar, vai melhorar. Eu quero muito que, sei lá, daqui a alguns anos a gente esteja falando, nossa, tava horrível, né? O discurso vai mudar, a narrativa vai mudar e a gente vai passar por mais isso. A gente já passou por coisas assim. A gente vai passar por coisas de novo, por esse tipo de coisa de novo. E é isso. Beijos. Deixa eu limpar o meu aqui, que eu acho que ele sujou um pouco também. Olha, eu achei um pano pra passar. Olha. Ah, empoeirado, poeira, pelo de bicho. Difícil, né? Pronto, já passei o pano aqui. E beijos.